Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao estudo do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem. O NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, onde nos reunimos semanalmente para um estudo mais aprofundado sobre o Evangelho de Deus, trazido à Terra pelo Mestre Jesus. E fazemos esse estudo à luz da doutrina espírita. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, e a passagem de hoje se encontra no capítulo 9, versículos de 7 a 9, intitulada Herodes, segundo o Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias. Que a luz do Mestre Jesus oriente nosso estudo e nos guie no caminho do bem. Herodes, o tetrarca, ouviu todas as coisas que aconteciam e estava confuso por ser dito por alguns que João se levantou dos mortos. Por outros, que Elias tinha aparecido. Por outros, que algum dos antigos profetas se levantou. E disse Herodes: Eu decapitei a João. Quem é este, a respeito do qual ouço estas coisas? E procurava vê-lo. Esses são os versículos que nós vamos estudar hoje. E a bibliografia para a fundamentação do estudo dessa noite se baseia nas seguintes obras: Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. O Evangelho Redivivo da FEB, livros 2, 3 e 4. Tratado dos Evangelhos de Emílio Brasileiro. O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Para entendermos essa passagem do Evangelho de Lucas, precisamos conhecer um pouco sobre Elias, João Batista e Herodes. No livro de Reis, capítulo 18, no tempo do rei Acade, o profeta Elias recebeu orientação espiritual de que deveria se apresentar ao rei, porque voltaria a chover em Israel, que atravessava naquela época um período de seca e fome na região da Samaria. Havia naquela região o culto ao deus Baal, que era o deus do sol, que exibia os diferentes aspectos da energia solar, e cujo centro de adoração era a Fenícia, de onde se espalhou para os países vizinhos. O culto a Baal quase suplantou o do Deus de Moisés, e isso incomodava muito o profeta Elias. Havia também o culto a Aserá, esposa de Baal, que era a deusa da fertilidade. A esposa do rei Acade, Jezabel, era uma espécie de sacerdotisa do deus Baal. O encontro de Elias com o rei Acade não foi nada amistoso, pois o rei o chamou de perturbador de Israel, ao que Elias respondeu: Eu não perturbo a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Elias solicitou ao rei que reunisse todo o povo de Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. E o rei atendeu às solicitações de Elias. Nesse dia, Elias disse ao povo: Até quando hesitareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Mas ninguém lhe respondeu. E ele disse: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aí Elias lançou um desafio aos profetas de Baal, para que se colocasse 2 bezerros para serem preparados e postos sobre a lenha dos 2 altares de sacrifício, e um para o deus Baal, e o outro para o Deus de Abraão. Os profetas de Baal deveriam invocar seu Deus, e depois Elias
deveria invocar o seu Deus. Isso para verificarem em qual dos dois altares desceria um fogo do céu para queimá-los. Os profetas de Baal, depois de prepararem um bezerro para o sacrifício, invocaram o nome do seu Deus de manhã até a tarde. Saltavam sobre o altar com rituais masoquistas e diziam em altas vozes: Ah, Baal, responde-nos. Mas nada aconteceu. Elias então zombou deles e, diante do altar que edificou em homenagem ao Senhor, disse em voz alta: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e a tudo consumiu. E o povo todo viu e disseram: Só o Senhor é Deus. Elias então lhes ordenou: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo assim o fez. E Elias os matou à espada, decapitados. Logo depois desse episódio, houve abundante chuva em toda Israel. A decisão de Elias de exterminar os sacerdotes de Baal acarretou-lhe enorme débito moral perante a lei natural de justiça. Herodes, o tetrarca, chamado também Herodes Antipas, era o mais novo dos 3 filhos de Herodes, o Grande. Herodes o Grande nasceu em 40 a.C. e morreu em 4 a.C. Denominado rei dos judeus pelos romanos e de sua esposa Maltace. Em seu testamento, Herodes legou o seu reino a 3 dos seus filhos, a Judéia e a Samaria para Arquelau, a Galileia e a Pérsia para Antipas, e os territórios do Nordeste para Filipe. Esses legados foram ratificados por Augusto, imperador romano. Para a doutrina espírita, João Batista é a encarnação de Elias. E no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 15, Jesus testemunha a respeito de João Batista, dizendo que entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele, e ele é o Elias que havia de vir. João Batista, o precursor, era filho do sacerdote Zacarias e da sua esposa Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. A figura máscula de João Batista inicia a idade evangélica na qual estamos. Pregador rude, homem de um viver austero, desprezou as comodidades da vida a ponto de se alimentar com o que achava no deserto e de se vestir com peles de animais. Assim, impressionou fortemente o povo, que acorria a ouvi-lo e pedir-lhe conselhos. Poderoso médium inspirado, foi o transmissor das mensagens do alto, pelas quais se anunciava a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. A todos os que queriam tornar-se dignos do reino dos céus, João aconselhava que fizessem penitência, que consistia na reforma do caráter e na retificação dos atos errados que cada um tinha praticado. Humberto de Campos, no Boa Nova, nos diz que, abro aspas, João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade, que arranca fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Fecho aspas.
João Batista foi preso na Pérea no 6º mês do ano de 26 depois de Cristo, sob as ordens de Herodes Antipas, e foi levado para a fortaleza de Magueronte, onde permaneceu por 10 meses até o dia da sua execução. Foram duas as razões do aprisionamento do profeta do Jordão. Uma de natureza política e a outra por questões familiares ante o comportamento de Herodes. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Herodes prendeu João porque a marcante influência que esse tinha diante do povo poderia pôr em suas mãos o poder e a vontade de levantar uma rebelião. Por isso, Herodes pensou que o melhor seria matá-lo. O outro motivo da prisão foi porque João advertiu Herodes por ter se divorciado de sua esposa Fazília e tomado como amante Herodíades, esposa do seu irmão Herodes Filipe. E ela nutria profundas mágoas e ardente ódio diante da censura pública e da acusação de adultério perpetradas por João a Herodes. Durante a festa de aniversário de Herodes, Herodíades e sua filha Salomé, de 15 anos, planejaram oferecer uma dança especial como presente de aniversário, o que agradou muito Herodes, que disse à menina que ela poderia pedir o que quisesse, que ele lhe daria, e que daria a ela até metade do seu reino. A menina, então, vai falar com a mãe o que pediria, e a mãe disse: a cabeça de João Batista. Herodes ficou confuso com o pedido, porque temia uma revolta popular, mas cumpriu o seu juramento. E a cabeça de João Batista foi entregue em um prato à dançarina, e esta a entregou à sua mãe, como troféu de importante vitória. E os convidados entenderam que se tratava da vontade da mãe e não da filha. As posturas comportamentais de Herodes, da sua amante Herodíades e da enteada e sobrinha Salomé ainda são comuns na sociedade que hoje vivemos e merecem nossa reflexão. O Batista foi, acima de tudo, um espírito forte, apesar de todas as adversidades que enfrentou. Não lhe abateram o ânimo e permaneceu fiel a Deus e a Jesus até o fim da sua jornada. Herodes revela-se como um administrador fraco e espírito imaturo e de pouca elevação moral. Herodes só encontrou com Jesus no dia do julgamento, quando Pilatos, querendo se livrar da sua condenação, enviou a Herodes. Mas Herodes não tinha olhos de ver. Herodes é espírito pouco evoluído, preso a mágoas e desejos de vingança. Salomé é representação da futilidade e da vaidade, dos que agem sem pensar na consequência dos seus atos. Todos atenderam a interesses pessoais e a conveniência política que, no caso, confrontava os princípios da lei de Deus e da moralidade humana. Carlos Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, diz que, abro aspas, o golpe de espada que lhe destruiu o corpo físico significou a dupla libertação de seu espírito, a do cárcere do seu corpo e o resgate kármico do erro cometido quando ele se manifestava através da personalidade de Elias. No livro Boa Nova, capítulo 1, chamado A Lição da Vigilância, Humberto de Campos conta que Jesus se encontrava com seus discípulos em Cesareia de Filipe e então pergunta a eles: e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte, terão compreendido a substância de minhas pregações? João respondeu que os seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, que acreditavam ser o mestre, o mesmo Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou que ouvira dos judeus na sinagoga
os quais presumiam no Senhor, o profeta Jeremias. Então Jesus pergunta: os homens se dividem em suas opiniões, mas vós, o que tendes comulgado comigo, a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, impulsionado por uma energia superior, exclamou: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado seja tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. As notícias sobre os feitos de Jesus chegaram até o conhecimento de Herodes Antipas, que desejou conhecer Jesus para verificar se o novo profeta seria o próprio João Batista despertado dentre os mortos. Durante a sua existência terrestre, Jesus obteve o controle absoluto de todos os acontecimentos que lhe ocorreram. A partir desse episódio, o divino Rabi evitaria maiores exposições até a ocasião propícia para o fechamento do seu ciclo terrestre. Ao saber que Herodes procurava vê-lo, o mestre aumentou ainda mais a discrição, para evitar que um governante déspota, hipócrita, medroso, adúltero, injusto, mandasse prendê-lo, e depois o condenaria à morte para evitar qualquer ameaça a seu governo. Por isso, naquele dia, Jesus buscou um lugar deserto para o devido repouso e permaneceu por algum tempo no território governado por Herodes Filipe. O mestre sentia compaixão por todos que o procuravam, pois se comportavam como ovelhas sem pastor, ou seja, a população estava decepcionada com seus líderes religiosos, que pensavam mais nas coisas materiais do que na busca por virtudes. Não raras vezes, depois de curar, o divino Messias solicitava ao enfermo que não revelasse nada a respeito da cura, mas nem todos atendiam ao seu pedido. A fama e a autoridade de Jesus não procederam dos títulos ou dos cargos de poder temporal, mas da coerência com que ele ensinava e vivia. A partir de Jesus, o Deus de Abraão não seria mais temido, mas amado. Era um Deus de amor, que desejava que os seus filhos estabeleçam suas bases de convivência pautadas no amor. Para conhecer Jesus, é necessário estudo, oração e permanente contato espiritual para sentir a sua vontade em nossa vida. Como disse Alcione no livro Renúncia de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, abro aspas, o Evangelho é para ser conhecido, meditado, sentido e vivido, para que possamos estabelecer uma perfeita sintonia de amor e de fidelidade com Jesus. Aqui termino o nosso estudo dessa noite, agradecendo a presença de vocês no estudo de hoje, e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e por todo sempre. Que Deus seja louvado.